Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Gostaria de continuar a reflexão sobre Cristo e sua justiça, baseado no sermão de E.J. Waggoner. O tema de hoje é Cristo um ser criado? Antes de passarmos a algumas lições práticas que devem ser aprendidas destas verdades, precisamos demorar-nos por uns poucos instantes numa opinião que é honestamente mantida por muitos que não se disporiam em medida alguma a desonrar a Cristo, mas que, devido a essa opinião, na realidade negam a sua divindade. Trata-se da ideia de que Cristo é um ser criado, o qual, por ser do agrado de Deus, foi elevado à sua presente exaltada posição. Ninguém que sustenta este entendimento pode possivelmente ter alguma concepção justa da exaltada posição que Cristo realmente ocupa. A opinião em questão é formada sobre uma interpretação equivocada de um único texto, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso é erroneamente interpretado como significando que Cristo foi o primeiro ser que Deus criou, que a obra de Deus na criação teve início com ele. Mas esta opinião contradiz as passagens que declaram que Cristo a todas as coisas criou. Dizer que Deus começou sua obra de criação criando a Cristo é deixar a Cristo inteiramente fora da obra criativa e negá-lo como Criador de todas as coisas. A palavra traduzida como princípio é arquê e significa também cabeça ou chefe. É uma palavra grega, arquê. Ocorre no nome do governante grego Arcon, em arcebispo e na palavra arcanjo. Tomemos esta última palavra. Cristo é o arcanjo. Está lá em Judas verso 9, 1 Tessalonicenses 4:16, João 5:28 e 29 e Deuteronômio 10:21. Isso não significa que ele é o primeiro dos anjos, pois não é um anjo, mas significa que está acima deles. Hebreus 1, verso 4. Significa ser ele o chefe ou o príncipe dos anjos, assim como um arcebispo é o cabeça dos bispos. Cristo é o comandante dos anjos. Isso está lá em Apocalipse 19 a 20. Ele criou os anjos, como diz Colossenses 1, verso 16. E assim, a declaração de que ele é o princípio ou cabeça da criação de Deus significa que nele a criação teve o seu início. Ou seja, como ele próprio declara, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 21, verso 6 e 22, verso 13. Jesus é a fonte da qual todas as coisas têm a sua origem. Por isso ele é o arquê, a origem de todas as coisas, o Criador. Nem poderíamos imaginar que Cristo é uma criatura, porque Paulo o chama de o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, verso 15. O próprio verso seguinte demonstra ser ele o Criador, não uma criatura. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1, verso 16. Agora, se ele criou todas as coisas que já foram criadas, e existia antes de todas as coisas criadas,
é evidente que ele próprio não está entre as coisas criadas. Jesus está acima de toda a criação e dela não faz parte, porque ele é o Criador. As Escrituras declaram que Cristo é o unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Ele é o monogenes, o unigênito, o único em espécie. Quando ele foi gerado, não nos compete imaginar, nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. O profeta Miqueias nos diz tudo quanto podemos saber sobre isto nestas palavras: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. João 8, 42 e João 1, verso 18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um súdito criado. Ele tem por herança um nome mais excelente do que o dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa. E sendo ele o filho unigênito de Deus, é da mesma maneira a substância e natureza de Deus, e possui por nascimento todos os atributos de Deus. Pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem da sua pessoa, o fulgor de sua glória, e repleto de toda a plenitude da divindade. Assim, Jesus tem vida em si mesmo, ele possui imortalidade em seu próprio direito e pode conferir imortalidade a outros. A vida é-lhe inerente, assim não pode ser dele tirada, mas voluntariamente dela dispondo, pode reassumi-la novamente. Suas palavras são estas: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. Se alguém levanta o velho sofisma quanto a se Cristo é imortal, como poderia morrer? Temos somente que dizer que não o sabemos. Não temos a pretensão de sondar o infinito. Não temos como compreender como Cristo podia ser Deus no princípio, compartilhando a glória igual à do Pai, antes que o mundo existisse e ainda antes de ter nascido um bebê em Belém. O mistério da crucifixão e ressurreição é somente o mistério da encarnação. Não podemos entender como ele pôde criar o mundo do nada, nem como pôde levantar os mortos, nem ainda como opera mediante o Espírito em nossos próprios corações. Contudo, cremos e sabemos estas coisas. Deveria ser-nos suficiente aceitar como verdade essas coisas que Deus tem revelado, sem tropeçar sobre coisas que a mente de um anjo não pode sondar. Assim, nos deleitamos no poder e glória infinitos que as Escrituras declaram pertencerem a Cristo, sem atribularmos nossas mentes finitas numa vã tentativa de explicar o infinito. Finalmente, conhecemos a unidade divina do Pai e do Filho pelo fato de que ambos têm o mesmo Espírito. Paulo, após dizer que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, prossegue: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui descobrimos que o Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. Cristo está no seio do Pai, sendo por natureza da mesma substância de Deus e tendo vida em si mesmo. Ele é apropriadamente chamado de Jeová, o autoexistente.
E é assim proclamado em Jeremias 23, 56, onde é dito que o renovo justo, que executará juízo e justiça sobre a terra, será conhecido pelo nome de o Senhor Justiça Nossa. Que ninguém, pois, que honra a Cristo, lhe atribua menor honra do que ao Pai. Por isso seria uma desonra ao Pai. Antes, todos com os anjos do céu, adoremos ao Filho, Jesus, não tendo temor de estar adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, mas tendo a certeza de estar adorando e servindo o próprio Criador. E agora, enquanto o tema da divindade de Cristo está fresquinho em nossas mentes, façamos uma pausa para considerarmos o maravilhoso relato de sua humilhação. Deus manifesto em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nenhuma palavra poderia plenamente revelar que Cristo foi tanto Deus quanto homem. Originalmente somente divino, ele tomou sobre si a natureza humana e viveu entre os homens como um mortal comum, exceto naquelas ocasiões quando sua divindade transluzia, irradiava, como no evento da purificação do templo, ou quando suas palavras ardentes de verdade simples forçavam até os seus inimigos a confessarem que nunca homem algum falou como esse homem. A humilhação que Cristo voluntariamente assumiu sobre si é melhor expressa por Paulo aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. A versão acima torna este texto muito claro de que Cristo, conquanto Cristo fosse em forma de Deus, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, como diz Hebreus 1, verso 3, tendo todos os atributos de Deus, sendo o governante do universo e o comandante dos anjos, e aquele a quem todo o céu se deleitava em honrar, não julgou que qualquer dessas coisas devesse ser desejada enquanto os homens estivessem perdidos e impotentes. Ele não podia desfrutar sua glória enquanto o homem fosse um pária, sem esperança. Assim, esvaziou-se, despojou-se de todas as suas riquezas e glória e assumiu sobre si a natureza do homem, a fim de que pudesse redimi-lo. Desse modo, podemos conciliar a unidade de Cristo com o Pai pela declaração: meu Pai é maior do que eu. É impossível para nós entender como Cristo podia, como Deus, humilhar-se à morte de cruz, e é simplesmente inútil especularmos a respeito disso. Tudo quanto podemos fazer é aceitar os fatos, como se apresentam na Bíblia. Se o leitor achar difícil harmonizar algumas das asserções bíblicas concernentes à natureza de Cristo, tenha em mente que seria impossível expressá-lo em termos que permitissem às mentes finitas assimilar plenamente tal fato. Assim, como o enxertar os gentios no tronco de Israel é contrário à natureza, a economia divina é paradoxal à compreensão humana. Outros textos que citaremos trazem-nos ainda mais perto o fato da humanidade de Cristo e o que ela significa para nós. Já temos dito que o Verbo se fez carne, e agora leremos o que Paulo diz com respeito à natureza dessa carne, em Romanos 8, 3 e 4. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Um pequeno pensamento será suficiente para revelar a qualquer um que, se Cristo assumiu sobre si a semelhança do homem, a fim de que pudesse redimir o homem, deve ter sido ao homem pecador que ele se assemelhou, pois foi ao homem pecador que ele veio remir. A morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como Adão foi no Éden, e não poderia ter tido qualquer poder sobre Cristo, se o Senhor não tivesse disposto sobre ele a iniquidade de nós todos. Ademais, o fato de que Cristo tomou sobre si a carne, não de um ser inculpável, mas de um homem pecador, isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita, é demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Ele disse a seu próprio respeito: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, verso 5. A declaração seguinte do livro de Hebreus é muito clara sobre este ponto, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 16 a 18. Se ele tivesse sido em todas as coisas semelhante a seus irmãos, então deve ter sofrido todas as enfermidades e sido sujeito a todas as tentações deles. Dois textos mais que deixam esta questão bem evidente serão evidência suficiente a respeito disso. Primeiro citamos 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é mais vigoroso do que a declaração de que ele foi feito em semelhança da carne pecaminosa. Ele foi tornado em pecado. Aqui se acha o mesmo mistério quanto ao de que o Filho de Deus devia morrer. O Cordeiro Imaculado de Deus, que não conhecera qualquer pecado, foi feito pecado. Sem pecado, contudo, não somente contado como um pecador, mas realmente tomando sobre si mesmo, a natureza pecaminosa. Ele foi feito pecado a fim de que pudesse ser feito justiça. Assim Paulo declara aos Gálatas que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, diz o livro de Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versos 15 e 16. Um ponto mais, e então podemos aprender toda a lição que deveríamos assimilar do fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi que Cristo pôde assim compadecer-se das nossas fraquezas? Hebreus 5, verso 2. E ainda não conhecer o pecado? Alguns podem ter pensado que estivemos depreciando o caráter de Jesus por trazê-lo ao nível do homem pecador. Pelo contrário, estamos simplesmente exaltando o divino poder de nosso abençoado Salvador, que a si mesmo voluntariamente desceu ao nível do homem pecador, a fim de que pudesse exaltar o homem à sua própria pureza imaculada, que ele reteve sob as circunstâncias mais adversas. Sua humanidade apenas revelava sua divina natureza, pela qual ele estava inseparavelmente ligado ao Deus invisível, e que era mais do que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne.
Havia em toda a sua vida uma luta. A carne, movida pelo inimigo de toda a justiça, tenderia ao pecado. Contudo, sua divina natureza nunca por um momento acolheu um desejo maligno, nem o seu divino poder jamais hesitou. Tendo sofrido na carne tudo quanto os homens podem possivelmente sofrer, ele retornou ao trono do Pai como imaculado do mesmo modo em que deixou as cortes da glória. Quando jazia na tumba, sob o poder da morte, era impossível que ali fosse detido, porque não conheceu o pecado. Mas alguém dirá: não encontro nisso nenhum conforto para mim. Na verdade, tenho um exemplo que não posso seguir, pois não possuo o poder que Cristo teve. Ele foi Deus mesmo enquanto esteve aqui na terra. Eu, porém, sou um mero homem. Sim, mas poderá ter o mesmo poder que ele tinha se o desejar. Ele foi capaz de condoer-se das nossas fraquezas. Hebreus 5, verso 2. Porém, ele fez isso sem conhecer pecado, por causa do poder divino que constantemente nele habitava. Agora atentemos às inspiradas palavras de Paulo e aprendamos qual é o nosso privilégio de possuir. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Quem poderia pedir mais? Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade corporalmente, pode habitar em nossos corações de modo que possamos ser cheios com toda a plenitude de Deus. Que promessa maravilhosa! Ele se compadece das nossas fraquezas, isto é, tendo sofrido tudo quanto a carne pecaminosa herda, sabe tudo a seu respeito e identifica-se com os seus filhos numa tão íntima empatia que tudo que sobre eles exerce pressão causa-lhe idêntica ação, e ele sabe quanto poder divino é necessário para resistir-lhe. E se sinceramente desejarmos negar a impiedade e paixões mundanas, ele é capaz e ansiosamente nos dá força abundante, acima de tudo quanto peçamos ou imaginemos. Animem-se, pois, as almas cansadas e débeis e oprimidas pelo pecado, que venham confiadamente junto ao trono da graça, onde com segurança encontrarão graça para ajudá-los em tempo de necessidade, porque essa necessidade é sentida por nosso Salvador no tempo exato em que se faz e que se precisa. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Se fosse apenas pelo fato de que ele sofreu quase 2000 anos atrás, poderíamos temer que houvesse esquecido de algumas dessas fraquezas. Mas não, a própria tentação que lhe pressiona, a ele também afeta. Suas feridas estão sempre frescas e ele vive sempre para fazer intercessão por você. Que maravilhosas possibilidades há para o cristão. A que alturas de santidade ele pode alcançar. Não importa quanto Satanás possa guerrear contra ele, atacando onde a carne é mais fraca. Pode descansar sobre a sombra do Onipotente e ser cheio da plenitude da força de Deus. Aquele que é mais forte do que Satanás pode habitar o seu coração continuamente. E assim, considerando os ataques satânicos como se estivesse firmado sobre uma imponente fortaleza, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para entendermos a natureza divina de Cristo, a sua natureza humana, para entendermos que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nele nós podemos confiar e com Ele nós podemos contar nas nossas fraquezas, nas nossas tentações e nas nossas lutas.
Ele está conosco. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Amém.